Por que não estamos todos muito ricos com os juros compostos? Afinal de contas, são os juros compostos que fazem isso. Transforma essa linha escura na linha vermelha e fazem seu patrimônio crescer pra caramba. E não é à toa que Albert Einstein supostamente disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo e que quem entende o poder dos juros compostos recebe eles e quem não entende paga. Agora qual o ponto? Praticamente todo investidor sabe disso. Então por que nem todo investidor, e na verdade, por que a maioria dos investidores não está aí extremamente rica, usufruindo, né, de um patrimônio grande construído com os juros compostos? É sobre isso basicamente que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te mostrar aqueles que para mim são os 3 motivos porque a maioria não fica rico mesmo entendendo o conceito dos juros compostos. Se você achar esse conteúdo interessante, deixa ele no like. A gente está se esforçando aqui para fazer vídeos cada vez mais completos no clube, agregando cada vez mais valor. Se você percebeu isso, deixa aqui o teu comentário e vamos lá para esse vídeo, porque aqui a primeira coisa é alinhar sobre o que são os juros compostos, como é que funciona os juros compostos, trazer alguns exemplos disso, trazer um desalinhamento de expectativas que eu vejo que muitos têm, os 3 erros que acabam sendo os 3 motivos porque nem todo mundo enriquece, ou a maioria não enriquece, e a minha visão sobre esse assunto. E eu quero começar aqui com o básico. Antes do básico, eu queria só trazer o crédito aqui ao JP Azevedo, fez um vídeo sobre esse tema, assisti, gostei muito, foi ele que me inspirou a fazer esse aqui. Dito isso, vamos lá, cálculo dos juros compostos. É um cálculo simples. Ele diz que teu capital investido, ele vai crescer exponencialmente com o tempo. Um grande resumo é isso. É uma fórmula relativamente simples que conta com apenas 3 variáveis. O capital investido, a taxa de retorno dos teus investimentos e o tempo. E apesar de a gente não ter controle diretamente sobre o impacto dos juros compostos, o fato é que a gente tem um controle pelo menos indireto nessas 3 variáveis. E para ilustrar isso, eu quero trazer aqui o maior exemplo vivo de quem explorou esse conceito dos juros compostos. Um cara que está aqui nesse vídeo desde o início, talvez você não tenha percebido. Olha, ele está aqui em cima, eu tô falando de Warren Buffett. A Warren Buffett, quando ele tinha 14 anos e fazia bicos, né? Ele já tinha vendido jornal de porta em porta, ele tinha algumas maquininhas em bulk que ele comprava e alugava para barbearias, enfim, quando ele fazia lá os rolos dele quando ele era adolescente, ele tinha um patrimônio já de $5.000, que pode parecer pouco, mas lá para a década de 40 era bastante dinheiro. Ele fez o primeiro $1 milhão, que também valia muito mais que $1 milhão hoje, aos 30 anos. Né? Ele chegou nessa marca antes do que muitas pessoas, mas também não foi aquela coisa de, pô, com 18, 19 anos já era milionário. Bom, 10 anos depois, o patrimônio dele era de cerca de $25 milhões e ele atingiu o primeiro $1 bilhão quase aos 60 anos. Sendo que os juros compostos tiveram um efeito estratosférico sobre o patrimônio do Buffett a partir dos 72. E basicamente a curva de crescimento patrimonial dele é essa que está na tela. É engraçado porque parece que ele não tinha nada ali, né? Com 53, 56, 59 anos, já eram alguns bilhões. Mas pode ver como que o grosso desse patrimônio veio nos últimos anos. Eu gosto do exemplo do Buffett porque ele construiu o patrimônio com excelentes investimentos. Investindo de forma diversificada em uma série de diferentes empresas. Um pouco diferente de outros casos de pessoas que exploraram os juros compostos, que também vale eu trazer aqui, porque eles precisaram da junção desses fatores, que são o caso do Mark Zuckerberg, por exemplo, criador do Facebook, que também não viu o patrimônio dele crescer de forma linear, inclusive de 2016 para cá, ele meio que andou de lado até explodir depois de 2023. E eu gosto também de usar aqui o exemplo do Elon Musk, que viu algo muito parecido acontecer também na construção do seu patrimônio pessoal. E o próprio Bill Gates viu o seu patrimônio não crescer numa única linha reta, e sim com alguns altos e baixos. O patrimônio ali muitas vezes anda de lado, muitas vezes cair, mas no longo prazo o que tem em comum com esses 3 nomes é que entre altos e baixas a gente vê um crescimento. Ah, beleza, Ramiro, mas aqui ó, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Bill Gates enriqueceram empreendendo. Não é bem investindo. É verdade, mas em empreendimentos também a gente vê o impacto dos juros compostos. E ainda assim, se atenha mais até o exemplo do Buffett, porque o Buffett é um exemplo clássico do cara que investiu muito bem por muito tempo. Então vamos falar aqui de investimento. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas que começam a investir, começa a se preocupar mais com seus investimentos? São aquelas pessoas que têm sucesso na sua vida profissional, que começam a ganhar mais dinheiro, começam a ver mais dinheiro sobrar. Bom, o que acontece é um desalinhamento de expectativas que pode sim custar muito caro. Como assim, Ramiro? Que desalinhamento de expectativas é esse? As pessoas começam a investir no dia 0 e muitas vezes, buscando resultados mais rápidos, pensam que, sei lá, no dia 100 o patrimônio já vai estar crescendo para cima de forma exponencial, como nessa linha em vermelho. Só que a realidade acaba sendo muito diferente disso. O teu patrimônio ele vai tender a crescer mais ou menos dessa forma aqui. Essa linha reta aqui, preta, representa o teu acúmulo de capital sem juros, deixar o dinheiro parado na gaveta, mas já a linha vermelha desenhada, ela representa o avanço dos juros
juros compostos ao longo do tempo. E como eu não sou tão bom assim em desenho, eu quero pegar aqui um exemplo real de um cliente aqui do Clube do Valor, que está conosco já há praticamente 8 anos, para você entender melhor como é que é essa curva, né? Não é uma linha reta para cima, ela tem altos, ela tem baixos, ela volta a subir, ela volta a cair, aí vem uma crise, derruba e recupera, e fica alguns anos no 0 a 0, aí volta a subir. E aqui é legal de mostrar com resultados reais de investidores reais o fato de que, por conta da forma dos juros compostos, o rendimento do último ano sempre acaba sendo mais importante. Como assim, Ramiro? Esse cara aqui, ele viu sua carteira render cerca de 15% em 2017, 9% em 2018 e 25% em 2019, beleza? Beleza. Depois ele teve mais um ano bom em 2020, um ano mais ou menos em 21, um ano ruim em 22, um ano ok em 23, mais ou menos em 24, e agora, nos últimos meses, o dinheiro cresceu um pouquinho mais. Bom, o fato é que no acumulado, esse cara aqui viu o seu dinheiro render 135%. Agora, segue aqui a linha de raciocínio. Vamos supor que esse cara aqui fez um aporte único na sua carteira de investimentos, gerenciada pela gente, de R$1 milhão, beleza? Nunca mais botou dinheiro. Não é o caso, ele fez aportes novos, mas para fins didáticos, R$1 milhão e viu seu dinheiro render 135%, significa multiplicar ele por 2,35, quer dizer, ele mais do que dobrou, ok? Ok. Então esse cara hoje tem R$2.350.000. Agora, se o retorno dessa carteira for de, digamos, 16% nesse ano, é um pouco acima do CDI, a gente vai ter aqui um patrimônio no final do ano de R$2.726.000. Ou seja, com retorno que aqui, beleza, alguns podem falar chutou alto e tal, mas em épocas de Selic mais alto, de juros futuros mais alto, é possível ter um retorno nominal mais alto, em especial se essa curva de juros cai. Mas enfim, nesse ano esse cara aqui vai ter tido um retorno de cerca de R$376 mil. E sobre o patrimônio inicial de R$1 milhão é um monte, 37,6%. E por que isso é possível? Porque com o passar do tempo, com uma consistência de bons anos e anos mais ou menos, o cara aqui viu o patrimônio crescer cada vez mais e o capital em que agora incidem esses juros, essa rentabilidade é maior. E aí o que vai acontecer? Se essa carteira aqui render 16% nesse ano, esse gráfico aqui ele vai subir bem. Ele vai chegar a um retorno acumulado de mais de 170%. Porque o desempenho da carteira no 8º ano, em que o patrimônio já está bem maior, ele acaba sendo muito mais relevante para a construção de riqueza em termos nominais do que no primeiro ano. Agora eu vou te mostrar quais são os 3 erros, os 3 motivos porque que nem todo mundo tem a sorte de ver seu patrimônio crescer dessa forma com que eu te mostrei. Só que antes disso, a gente precisa aqui tirar o elefante branco da sala e falar sobre quais são os 2 únicos fazedores de dinheiro. Existem 2 coisas aqui que te fazem dinheiro. A primeira é gerar valor. Como assim, Ramiro? Gerar valor? Isso é pouco específico. Bom, então deixa eu falar. A primeira é o trabalho. Como é que a gente gera valor para outras pessoas? A gente gera valor para outras pessoas trabalhando, criando serviços, produtos, soluções para deixar a vida de outras pessoas melhores. A gente pode fazer isso empreendendo ou sendo um bom funcionário. Um bom funcionário faz bem seu trabalho, ajuda a empresa que ele trabalha a alcançar mais pessoas, melhorar a vida de mais pessoas e a gerar mais valor. E o fato é, dinheiro segue valor. Quanto mais valor você gerar, mais dinheiro você vai ganhar. Não à toa, nos outros exemplos que eu te mostrei, que não são aqui, ó, do Warren Buffett, nos exemplos do Zuckerberg ou do Elon Musk, esses caras geram muito valor para a sociedade. É só perceber que provavelmente você usa o Instagram todos os dias, o WhatsApp todos os dias, já usou o Facebook no passado, talvez use até hoje, ou perceber que possivelmente você já usou o PayPal, ou talvez seu carro seja híbrido com uma tecnologia que a Tesla ajudou muito a desenvolver, dos elétricos, ou talvez você use o Twitter, enfim, entendeu o ponto, né? Dinheiro segue valor. E embora eu tenha hoje uma empresa de investimentos, eu acredito que investir é muito importante, eu vejo que praticamente todos os nossos clientes de wealth que já passaram do primeiro ou do segundo milhão, do terceiro ou do quinto ou do décimo, eles ganharam dinheiro gerando valor, empreendendo, trabalhando. E a minha história pessoal foi isso, tá? Minha carteira de investimento, o resultado dela é 70% aporte e 30% retorno, porque eu tô sempre aportando mais dinheiro, beleza? Bom, o segundo fazedor de dinheiro é o próprio dinheiro, porque dinheiro faz mais dinheiro. E é aqui que você faz mais dinheiro com bons investimentos, que servem para primeiro você preservar aquilo que tu ganhou gerando valor, trabalhando, e segundo, multiplicar isso. Vou desenhar um exemplo aqui. Se alguém tem 100 mil hoje, investe bem por 20 anos, sem aportar nenhum centavo, se a gente pegar uma taxa de retorno que supera a inflação de 6% ao ano, esse cara aqui vai transformar esses 100 mil em cerca de 320 mil a dinheiro de hoje. Agora, se a gente botar mais um zero na equação, esse cara aqui teria transformado 1 milhão em cerca de 3 milhões a dinheiro de hoje. E a mais um zero, 10 milhões teriam virado 32 milhões. Ou seja, mesma premissa de tempo, mesma premissa de taxa de retorno, 6 acima da inflação. Resultados absolutamente diferentes quanto maior teu
patrimônio empregado, mais dinheiro em termo nominal e muito mais dinheiro em termo nominal você vai ganhar. E óbvio que a realidade do Brasil essa não é hoje. O que a gente vê hoje? A gente vê que 76% das famílias estão endividadas, número de comemoração, porque ele caiu recentemente, tem 57 milhões de brasileiros estão com dívidas e sequer sabem disso. E mesmo assim, o que a gente vê são ainda 22 milhões apostando o pouco que sobra no final do mês para tentar multiplicar esse valor. Aí você pode pensar, porra, Ramiro, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou esse cara, eu tô com dinheiro sobrando. Acho que entender esse cenário é importante, porque por trás disso está o comportamento imediatista, de tentar ganhar muito rápido, de tentar, resolver meus problemas com uma grande aposta, ganhando muito dinheiro no curto prazo e não esperando ver os juros compostos. Não à toa, vamos lá, 15% dos brasileiros investem em cripto, enquanto só 6% investem em ações. Num cenário que só existem 380 mil milionários do Brasil, ou seja, a gente vive num país em que a maioria está endividado, investe mal e por consequência disso acumula pouquíssimo patrimônio. E aí você pode pensar, poxa, Ramiro, mas a minha situação é diferente. Eu poupo dinheiro todos os meses, eu tô ali acumulando patrimônio, eu não tô endividado, mas eu não vejo a minha carteira render. O que eu tô fazendo de errado? Bom, possivelmente você comete um dos erros que eu vou te mostrar, que eu já cometi eles, é super comum cometer inclusive, mas talvez por trás de um desses erros a gente encontre um motivo porque os juros compostos ainda não trabalharam duro para ti. Só que além disso a gente também quer te ajudar na prática, ou seja, a gente quer ir te pegar na mão e te mostrar como tomar melhores decisões para ver o teu dinheiro trabalhar para ti. Por isso que a gente criou aqui uma nova oportunidade para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, que abriu aqui pela primeira vez novas vagas para conversa com especialistas sobre investimento, aberta aí para quem já tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões ou mais. É uma chance de você ter, de forma gratuita, uma hora na agenda de um especialista para que a gente monte um plano de ação para tua carteira, para que a gente te ajude a fazer os ajustes para ver o seu patrimônio se multiplicar e você se aproveitar dos juros compostos e para que você entenda como sempre tomar decisões de compra e venda na hora certa. Para solicitar essa conversa é simples, basta pegar o celular e apontar para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link da descrição. Fazendo isso, você vai ser atendido por um especialista aqui do clube que eu fico feliz em mostrar, que recentemente foi premiado como a melhor consultoria do sul do Brasil pelo BTG e a maior fora de São Paulo pela XP. Então você tem aqui um atalho para entender o que tá te travando. Esse atalho tá no primeiro link na descrição. Quando você vai preenchendo o formulário, vamos aqui falar sobre os 3 motivos porque possivelmente os juros compostos ainda não trabalham firme para ti. E o primeiro motivo, que aliás foi muito bem pontuado no vídeo do JP Azevedo, é que a maioria dos investidores corta os juros compostos quando eles estão começando a fazer efeito. Como assim, Ramiro? Vamos supor que ao longo de 5 anos você vem juntando dinheiro e já acumulou 200 mil reais. Só que aí você olha pro seu carro e pensa, bicho, um carro meio antigo, né? Pô, e esses elétricos aí da BYD, hein? E aí vai lá, olha para o valor do teu carro, olha para tua carteira de investimentos e quando vê, faz um resgatezinho ali, tira uns 50 mil da carteira, mais a venda do teu carro e pá, comprou um carro novo. E outra, né? Talvez você pense, poxa, esses 200 mil aí, bem investidos, sei lá, em 5 anos eles vão virar o equivalente a dinheiro de hoje a 267 mil, não é tanto. Só que justamente, se você chega lá daqui a 5 anos e tira 67 mil da tua carteira de 267, você tá voltando 5 anos no tempo, tá pausando os juros compostos por 5 anos. Sendo que se você investe com uma taxa que supera a inflação líquida de custos de 6% ao ano, a gente tá falando aqui que a cada 12 anos você vai estar dobrando o seu patrimônio em termos reais, a não ser que você pause os juros compostos. E tem um detalhe importante nessa conta. Até o momento que seu patrimônio dobra, a porcentagem entre patrimônio investido e valor de juros é 50-50. Agora, em 20 anos, o valor dos juros é mais do que 2/3 do patrimônio acumulado. Ou seja, o primeiro erro é quando você joga contra ali o fator tempo da nossa equação de juros compostos. Bom, vamos aproveitar que essa equação está na tela, botar ela de novo e falar do segundo erro, que é a questão do capital investido. Eu te mostrei agora há pouco que existem 2 formas de fazer dinheiro. A segunda é dinheiro fazendo dinheiro e a primeira é gerando valor. O fato é que para que você tenha mais capital investido, não tem muito segredo, são 2 formas, ou aumentar a renda ativa ou diminuir as despesas. Eu prefiro muito mais o caminho de aumentar a renda ativa, né? Porque aumentar a renda ativa é algo que não tem limite, você pode sair de uma renda ativa familiar de 15, 20 mil reais por mês para uma renda ativa familiar de 50, 60, né? Não de um dia para o outro, é claro, mas em alguns anos com certeza pode. Agora, quando você poupa, vai estar limitado ao tamanho do seu salário, se você for extremamente sovina, extremamente pão duro, então não tem tanto ganho ali, mas dá para otimizar, dá para fazer um bom planejamento financeiro, um bom orçamento. Então você tem que otimizar sim para aumentar o capital investido, para aumentar a sua renda. Muitas vezes as pessoas comentam, Ramiro, teu canal é só para rico, você só dá exemplo de pessoas que já passaram dos 500 mil, do primeiro milhão. Cara, eu uso mais esses exemplos de fato, porque eu acredito genuinamente que quem tá ali acumulando os primeiros 1.000, 5.000, 10.000, estariam melhores servidos se focassem em aumentar a renda. Por que eu acho isso? Porque eu fui esse cara, quando tinha 1.000, 2.000 reais investidos, ficava estudando um monte sobre investimentos e como
investir melhor meu dinheiro e tal, sem perceber que eu deveria me dedicar à minha carreira para ganhar mais dinheiro. Isso daria muito mais impacto naquele momento do que investir melhor. Acabou que deu certo, porque eu fui trabalhar no mercado financeiro, fiz minha carreira lá. Mas, na média, eu vejo, sei lá, médicos, empresários, funcionários de empresa, garçons, tudo que é tipo de profissão, tá muitas vezes mais focado em investir melhor quando ainda não tá acumulando tanto dinheiro. Enfim, entendeu o ponto, né? Então te liga nisso aqui. 100 mil investidos hoje, uma taxa anual de uma bela carteira, gente, 6% ao ano, livre de imposto, livre de inflação, por 20 anos, ela triplica. E aí você pode pensar, poxa, é pouco, né? Triplicar em 20 anos. Só que a coisa muda quando você mexe numa variável. Olha só, se com o mesmo cenário tu começa a investir R$1.000 por mês, você sai de um cenário que você juntaria 300 mil em 20 anos para um cenário que você junta mais de 700 mil no mesmo período. Agora, se você consegue poupar um pouquinho mais, me ouviu aqui, buscou aumentar a renda e começa a poupar R$1.500 por mês, em 20 anos tu vira um milionário a dinheiro de hoje, tá? Na prática tu vai ter alguns milhões, mas vão valer 1 milhão hoje. Com 2 mil por mês, então, teu patrimônio final cresce ainda mais. Com 5 mil, em 20 anos, tu fica com 2,5 milhões e por aí vai. E aqui tá um motivo porque muitas pessoas não estão ficando ricas com juros compostos, que é a falta de consistência nos aportes. E soma isso com o fato de que muitas vezes elas tiram dinheiro do plano de construção patrimonial, começa a entender porque muitas pessoas acabam dependendo do INSS, que infelizmente cada vez mais está nas manchetes, com notícias de fraudes, desvios, corrupção. Só que aí entra o terceiro erro e o terceiro motivo. Eu preciso te recapitular algumas coisas. Primeiro, mesmo investindo bem, se você investir por pouco tempo, nada adianta. Segundo, mesmo investindo bem, se você não faz novos aportes com consistência, ou pior, faz resgates, nada adianta. Dito isso, o que acontece se a gente tirar esse tal investir bem? Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo que eu acabei de te mostrar. 100 mil bem investidos em 20 anos viram 300 mil. Só que se a gente tirar esse bem investidos e ver uma carteira que renda 3% ao ano, a gente está falando que esses 100 mil em 20 anos viram 180 mil. E se essa carteira rendesse 1% ao ano acima da inflação, o cenário ainda é pior. 100 mil investidos teriam te rendido somente 20 mil a dinheiro de hoje. E em 20 anos. E mesmo que religiosamente você aportasse 5 mil por mês, ainda assim, seu rendimento seria muito pequeno em 20 anos. E antes que você pense, poxa, Ramiro, tá exagerando, quem é que investe com uma taxa de 3% ao ano? Quem é que investe tão mal? Com menos que isso, então, isso aí é piada, né? É que sempre tem uns caras que deixam comentários assim. Mas o fato é que, sim, parece piada, só que infelizmente é a realidade de muito. Quer ver? Se uma pessoa jogar safe, tá? Colocar todo o dinheiro em Tesouro Selic, o investimento mais seguro, mais tranquilo, menos arriscado do Brasil, bom, nos últimos 10 anos teria sobrado cerca de 3,3% ao ano acima da inflação. O que faz sentido, tá? Você está investindo sem risco, tá tendo um retorno menor. Só que o que acontece? Muitos investidores, eles vão atrás de um retorno maior e com isso, contraintuitivamente, eles acabam tendo um retorno menor. Isso não sou eu que estou falando. Esse daqui do JP Morgan mostra que o investidor médio, por comprar na alta e vender na baixa com consistência, tem um retorno menor do que a inflação no longo prazo. E sua carteira nos últimos 20 anos render menos do que 2% ao ano em dólar. E a gente vê aqui, analisando carteiras de pessoas que muitas vezes tentando investir melhor, contando com a ajuda de um cara comissionado, comprando uns COIs, comprando uns CRIs e CRAs de empresas ruins com vencimento longo, vem a sua carteira render pouquíssimo como essa aqui, que rendeu apenas 1% acima da inflação em 5 anos. Não é nem 1% ao ano acima da inflação, é 1% acima da inflação em 5 anos. Agora, se o cara investe bem, uma boa alocação de ativos com um bom método, cara, nos últimos 10 anos ele teria visto sua carteira render 6,5% ao ano. E a gente volta para a carteira do cliente que eu te mostrei. Ela vem consistentemente rendendo mais do que o CDI, tendo na média inflação mais 6% ao ano. E olha, isso aqui não é achismo, tá? A gente já viu vários casos, a gente analisou mais de 3 mil carteiras aqui. Eu posso afirmar que, olha, o cara que seguiu uma estratégia clara, ele tinha resultado. O cara que não seguia por não ter tanto tempo, nem conhecimento, nem segurança para se dedicar ao investimento, não tinha um bom resultado e tinha geralmente ativos ruins na sua carteira. E aí, respondendo a pergunta, né, por que a maioria não enriquece com juros compostos? Eu te mostrei aqui os 3 motivos, né? Não dar tempo ao tempo, não fazer aportes com consistência e não investir bem, não conseguir se expor uma taxa de retorno boa e consistente. Agora, só saber disso não basta, você precisa agir com base nisso, é mudar essa realidade. Com a nossa ajuda, aqui tá o QR Code para você pedir a ligação de especialista do clube. Caras, isso, um grande abraço e até mais.